Talvez você deva, talvez você possa estar se perguntando: eu pequei, e agora? O que eu faço? Bom, nós vemos alguns textos na Bíblia que nos mostra o que devemos fazer quando nós pecamos. O primeiro texto, antes de mais nada, a gente tem que definir pecado. Primeira coisa, o que é pecar? Bom, pecado ele é errar o alvo. Pecado é transgredir a lei. Bom, errar que alvo? O nosso alvo, segundo a Bíblia, é Cristo. Nós vivemos e fomos chamados para sermos semelhantes a Ele. Semelhante no sentido de renunciar a si mesmo por um bem maior. Renunciar às nossas vontades, desejos pelo próximo. Transgredir a lei de quem? Transgredir a lei de Deus. A lei de Deus é como se fosse uma cerca, correto? Delimitando até onde você pode ir. Toda vez que você ultrapassa essa cerca, você transgride, você ultrapassa, você passa, você acaba indo além do que deveria ir, correto? Então a lei ela é uma proteção, assim como essa cerca é uma proteção. Então pecar é transgredir, pecar é quebrar um mandamento, pecar é você deixar de olhar para Cristo, deixar de viver como Cristo exige e começar a viver como você acha que deve viver, correto? É deixar de seguir o modelo, o padrão, que é Cristo, e viver conforme os seus padrões. Então, pecar é isso. Quando você comete um pecado, hoje é ensinado que você deve comentar ou confessar para algum líder religioso. Temos igrejas, né, principalmente a Igreja Católica, que tem como doutrina e tem essa prática de você se confessar ao padre e tal. Mas eu não estou falando disso, da católica, estou falando da gente, né, porque tem a católica e tem os cristãos. Eles têm essa prática, tudo bem, sem problema nenhum. O problema é quando nós cristãos vamos adotar essa prática e não temos uma base bíblica para isso, correto? Se eles têm essa prática, beleza, aí é com eles. Só que nós fazemos porque temos base bíblica ou apenas seguimos a prática deles sem saber se a Bíblia ordena fazer ou não? Bom, quando nós pecamos, alguns entendem que devemos chegar aos nossos líderes e comentar com eles e falar, e os líderes vão decidir a punição. Agora, vamos ver na Bíblia, mais ou menos, se isso é uma verdade ou não. Primeiro, todo pecado é pecado contra Deus. Todo pecado, todo, não tem nenhum pecado que não seja contra Deus. Todo pecado ofende a Deus diretamente. Qual o texto base para eu fazer essa afirmação? Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Quando José está na casa de Potifar, que era o rei do Egito, o faraó, a esposa de Potifar, na verdade, Potifar era eunuco, a esposa de Potifar tenta se deitar com José porque José era muito formoso. Só que José ele não cede a proposta da esposa de Potifar. E o interessante é o que José fala. José fala assim: eu não vou fazer isso porque por que eu cometeria esse mal e pecaria contra Deus? Interessante que aquela mulher é a esposa de Potifar. E ele não chega e fala, não, por que eu vou pecar contra Potifar? Ou por que eu vou cometer esse erro e cometer essa ofensa contra Potifar? Não, ele não se lembra de Potifar. A fala dele é, por que eu pecaria contra Deus? Ou seja, aquele ato que ele estava sendo tentado a realizar seria uma ofensa contra Deus.
E não contra Potifar apenas, mas principalmente e primeiramente contra Deus. Então todo pecado é contra Deus. Se todo pecado é contra Deus, é uma ofensa a Deus, eu devo pedir perdão a Deus, porque eu o ofendi. O ofendido não foi o próximo, o ofendido foi Deus. É claro que tem atitudes, por exemplo, quando você briga com um amigo, que você ofende um amigo, que você diz palavras que não agradam um amigo, quando você entristece um amigo ou um familiar, é um pecado contra Deus também, porém, teve alguém que foi afetado de forma direta, correto? Então, se você, infelizmente, cometeu uma atitude assim, é claro que você tem que chegar na pessoa e se retratar. Olha, eu errei, você me perdoa. Mas primeiro você tem que pedir perdão a Deus. Primeiramente. Por quê? Porque quando você se coloca diante de Deus e pede perdão a Ele, fica muito mais fácil depois para você chegar até essa pessoa a quem você ofendeu, desagradou, e pedir perdão a ela. Mesmo que ela não te perdoe. Mesmo que ela não te perdoe. Mas você tem que reconhecer que você foi falho. Correto? Então, todo pecado, de primeira, é uma ofensa a Deus. E você deve pedir perdão a Deus. Vamos supor que você, na sua denominação, dizem que, vamos supor que uma das regras é não beber. E você tomou um golinho, não se embriagou, não aconteceu nada, botou na boca. E a sua consciência pesou. E aí? O que você deve fazer? Pela Bíblia, pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus por aquele ato que, na sua denominação, é pecado. Correto? Se pediu perdão a Deus, segue a vida. Olha só que interessante. Quando Paulo ele vai falar sobre Santa Ceia, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então depois toma do cálice, toma o vinho ou o suco, que simboliza o sangue, e depois come o pão, que simboliza a carne. Ele não fala: examine-se o homem a si mesmo, se achar algum defeito, não beba. Não, porque ele vai achar defeito, óbvio. Só que ele vai se examinar, vai achar o que tem de errado, vai se arrepender e participar da mesa do Senhor. Correto? Não é o pastor que vai decidir se você toma Santa Ceia ou não. Não são os líderes religiosos, não é a sua igreja. Tá? A Bíblia não põe nenhuma proibição. Nenhuma proibição. Você tem que entender o que significa a ceia. Entendeu? Você é um cristão? Acabou. Você vai se examinar e vai participar da ceia. Então é você que se examina e não terceiros. Ninguém pode proibir de tomar. Se você é um cristão, ninguém pode proibir de tomar. Correto? Bom, segundo Crônicas 7, versículo 14, Deus fala assim: se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, orar, clamar a quem? Clamar a mim, Deus, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então assim, nós temos que clamar e pedir perdão a Deus, chegar a Deus, contar para Deus, porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. O homem não pode perdoar pecados. Quando Jesus ele foi curar aquele homem que foi levado por 4 amigos, e Jesus falou assim: perdoados são os teus pecados, os que estavam ali em redor falou o quê? Ué, mas como assim perdoados estão os seus pecados? Não é só Deus que pode perdoar pecados? É só Deus. Aí Jesus, para mostrar que ele é Deus, ele falou: o que é mais fácil? Perdoar ou curar? Os dois, para o homem, é impossível. Só Deus pode perdoar e só Deus pode curar. Então, para mostrar que Jesus é Deus e tem o poder para perdoar, porque ele é Deus, ele cura. Ele fez algo visível para mostrar algo invisível. Ele fez algo que podia ser contemplado pelas pessoas, para mostrar que ele também tem o poder de fazer algo que só quem recebe o perdão pode contemplar. Então só Deus pode perdoar. Se você pecou, confesse única, exclusivamente a Deus. Maurício, você pegou 2 textos do Antigo Testamento. Primeiro que não existe Antigo Testamento, a Bíblia é uma coisa só. Tá? E não é Antigo, é Primeiro Testamento, é a Primeira Aliança. Tem a Primeira Aliança e a Segunda Aliança, correto? Então vamos pegar um texto do Novo Testamento, já que o problema é esse. 1 João, capítulo 2. O que João fala? Filhinhos, não pequeis.
Esse é o padrão, é não pecar. Fazer de tudo para não transgredir a lei de Deus. Não pequeis. Porém, é impossível não pecar. Eu ouvi esses dias atrás aí o irmão falando que é possível não pecar, né? Mas também ninguém contestou, eu também que não ia contestar, né? Quem sou eu? Mas enfim, se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado perante Deus. E quem é esse advogado? É Jesus. Cristo é o único que pode advogar a sua causa, chegar diante do Pai e interceder por você. Então, por que eu vou chegar e comentar com o ser humano se ele não tem poder para tirar o meu pecado, para me absolver? Ele não tem poder para me perdoar. O único que tem poder para perdoar é Cristo. E foi por isso que ele morreu na cruz, para perdoar. O perdão já foi realizado na cruz. No momento que Cristo morre e derrama o sangue dele, ele derrama o sangue para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Então a dívida está paga. Por isso, devemos pedir perdão com a consciência que Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. Então, se você cometeu um pecado e não sabe o que fazer, a Bíblia nos ensina a pedir perdão a Deus e pedir forças e continue a caminhada. Continue sabendo que você vai pecar ainda de novo, porém lute contra. Não ceda às tentações, não ceda à carne e saiba que você é um ser humano. Deus não te livrou do pecado, Ele te livrou da consequência do pecado. Você vai continuar pecando, você vai continuar errando, mas lute. Lute sabendo que você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você. Então é isso que eu queria falar. Que Deus abençoe. Se você gostou, compartilha. Eu não quero ficar famoso. Eu só quero que as pessoas elas tenham a oportunidade de conhecer um outro lado da moeda. Não estou dizendo que a minha verdade é a verdade absoluta, correto? É apenas o que eu creio, diferente de alguns que acham que a verdade deles é a verdade absoluta, quem não segue está errado. Não. Eu só quero fazer você conhecer um outro lado da história, deixar você ter duas visões e você escolher aquela que você acha mais coerente. Se não for a minha visão, beleza, não tem problema. Mas você teve a oportunidade de conhecer uma outra história, um outro ponto de vista. Então, se você gostou, compartilhe. Se você não gostou também, compartilha, tá? Que mais pessoas possam chegar aí a esse conhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.